que bom que você continua aqui no curso A Redação Além do Enem. Estamos na aula 4 e vamos falar especificamente sobre a competência 1 na redação do Enem, que consiste na avaliação da norma culta. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, espero que você esteja conseguindo acompanhar. Se você já conseguiu baixar o material de apoio, é muito importante que você tenha em mãos a matriz de referência para a redação, porque a gente está trabalhando em cima dela, então você pode ir fazendo as suas anotações nesse documento. Bom, a competência 1, como a gente já viu, ela avalia a norma culta e como é que ela descreve essa avaliação, a forma como ela faz essa avaliação. A competência 1 consiste em demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, a gente já viu, de maneira geral, as competências, as ações que cada uma delas mobiliza, né? Que cada uma delas espera do participante. E aqui na competência 1 a gente tem a questão de demonstrar. Também é importante chamar a atenção aqui para o fato de esse domínio não é o domínio da língua, né? É o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Isso já nos mostra que não adianta fazer uso de uma linguagem coloquial. O participante precisa demonstrar que ele entende que a língua possui várias modalidades, mas que para esse contexto específico de produção espera-se que ele escreva na modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, se a gente pensar aqui na competência 1, voltando lá naquela tabelinha das ações, na competência 1 ele precisa demonstrar, né, esse domínio, e essa demonstração ela vai ser avaliada em todos os níveis. Então, vocês devem lembrar que na aula 3, na segunda parte, a gente verificou passo a passo cada uma das competências, como é que eram avaliados, né, em cada nível, o que era exigido, quais eram os verbos exigidos. E aqui a gente vê que do nível 0 ao nível 5 da competência 1, ele precisa demonstrar o conhecimento dessa modalidade escrita formal da língua portuguesa. Aqui na cartilha do participante, a gente tem mais alguns detalhes. Essa é a cartilha de 2020, como eu já mostrei para vocês, todos esses documentos oficiais estão disponíveis no site do INEP. Então, a gente tem aqui detalhes sobre essa competência 1. Vou até ampliar para ficar mais fácil. A competência 1 avalia se o participante domina a modalidade escrita formal da língua portuguesa, o que inclui o conhecimento das convenções da escrita, dentre as quais se encontram as regras de ortografia e de acentuação gráfica regidas pelo atual acordo ortográfico. Além disso, o domínio da modalidade escrita formal será observado na adequação do seu texto em relação tanto às regras gramaticais quanto à fluidez da leitura, que pode ser prejudicada ou beneficiada pela construção sintática. Aqui queria chamar a atenção de vocês para essa questão final da fluidez de leitura. A gente tem visto até aqui que as competências são avaliadas separadamente para fins didáticos, né, para facilitar o trabalho dos avaliadores, para que eles consigam avaliar de forma um pouco mais objetiva, mas a gente sabe que a fluidez da leitura também está relacionada à coesão textual, né? E aqui ele está dizendo que na competência 1, essa fluidez de leitura vai ser influenciada pela construção sintática. Então, a gente não está só falando de erros gramaticais, de desvios gramaticais, mas a gente está falando também da sintaxe, quando a gente pensa na avaliação da competência 1. Então, é importante que o participante tenha isso em mente. Aqui, a gente vai olhar especificamente para o descritor da competência 1, em cada um dos níveis, né? E vocês vão reparar que eu coloquei aqui cores diferentes, para que a gente possa pensar nesses critérios que são avaliados. Então, a gente vai ler aqui o descritor de cada um dos níveis para começar a detalhar esse estudo. No nível 0, o participante demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Aqui eu queria chamar a atenção para uma questão, né? Quando a gente falou das ações, a gente viu que na competência 1, tanto no nível 0 quanto no nível 5, ele vai demonstrar. E aí a gente pode se perguntar, nossa, mas se ele não tem domínio da modalidade escrita, o que ele vai demonstrar? É justamente isso.
seria mais fácil a gente pensar na ausência, né? Ele não tem domínio. Mas aqui, ele, além de não ter domínio, ele demonstra que ele não tem domínio. Então, ele traz no texto elementos nessa superfície textual que conseguem me provar que ele tem desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Já no nível 1, ele demonstra domínio precário da modalidade escrita formal da língua portuguesa, de forma sistemática, com diversificados e frequentes desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenções da escrita. No nível 2, demonstra domínio insuficiente da modalidade escrita formal da língua portuguesa, com muitos desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenções da escrita. No nível 3, demonstra domínio mediano da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com alguns desvios gramaticais e de convenções da escrita. No nível 4, ele demonstra bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com poucos desvios gramaticais e de convenções da escrita. E, por fim, no nível 5, que é o do texto excepcional, excelente, nota 1000, o participante demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais e de convenções da escrita serão aceitos somente com excepcionalidade e quando não caracterizem reincidência. Aqui, se a gente voltar um pouquinho na aula anterior, né, a gente nota que existe uma gradação, né, desse domínio. Então, a questão em azul, né, esse domínio da norma, ela vai do 0, domínio, precário, insuficiente, mediano, bom e excelente, como a gente viu na planilha anterior. Né? Aí a questão dos erros é uma questão quantitativa, são diversificados e frequentes, são muitos, são alguns, são poucos ou são raros, né? Então a gente vai observando isso. Então aqui os critérios, de acordo com aquilo que já estava marcado ali na planilha, são 3 aspectos avaliados dentro da competência 1. Então, em azul eu coloquei o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Em verde, os desvios gramaticais e de convenções da escrita. Então, percebam, e por fim, só para terminar o raciocínio, né, é a escolha de registro. Então, percebam aqui que o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, ele inclui, mas ele também é avaliado em função dos desvios, né? Então, existe uma composição. Essa separação ela está sendo feita para fins didáticos. Mas cometer diversos desvios gramaticais também demonstra que você não tem domínio da modalidade escrita formal da língua. E a escolha do registro é muito importante aqui pela questão da formalidade e do gênero que está sendo solicitado, que é o gênero dissertativo, argumentativo, que é uma redação no contexto de vestibular. Então, a gente espera essa formalidade do texto, por isso que o registro é tão valorizado, né, nessa avaliação. Então, se a gente pensar agora exclusivamente no domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, a gente nota aí essa gradação. O que eu fiz até aqui, que é o que a gente vai seguir nas outras competências? Eu peguei a matriz de referência para a redação do Enem, separei as competências para cada uma das aulas e dentro desses descritores de cada um dos níveis, de cada uma das competências, eu fiz essa separação nos critérios que estão sendo avaliados, que foi esse slide anterior aqui. Então, na competência 1, domínio da norma culta, da norma escrita formal da língua portuguesa, a gente tem esses 3 critérios e agora a gente vai olhar para esse primeiro, que é o domínio da modalidade escrita formal. Então, como eu já falei, a gente nota que existe aí uma gradação. Ele vai de um desconhecimento precário, insuficiente, mediano, bom ou excelente. Mas o tempo todo o participante está demonstrando isso, demonstrando ali na superfície textual. Então, eu consigo visualizar através dos elementos linguísticos, das palavras que ele utiliza, da pontuação, da sintaxe, qual que é o domínio que ele tem dessa modalidade escrita formal da língua portuguesa.
Então, a gente tem aí essa gradação. Agora, o que isso diz sobre o texto do participante, né? Vamos voltar naquela questão. A gente está fazendo essa avaliação por competências, né? O Enem faz essa avaliação por competências para fins didáticos. Obviamente, algumas competências são meio que indissociáveis. Se a gente pensar a coesão e coerência de um texto, elas caminham juntas. A modalidade escrita com a coesão, né, as competências 1 e a 4, elas também caminham juntas. Mas isso não dá para a gente generalizar. Então, eu posso ter um participante com uma argumentação consistente, com uma boa coerência, mas ele tem muitos problemas de registro, de desvio gramatical. Então, aqui a gente está pensando nessa gradação em relação à competência 1. Não quer dizer que um texto que atingiu o nível 5 na competência 1 seja um texto excelente. Ele é excelente dentro daquela competência. Quero deixar isso bem claro para vocês. Em relação aos desvios gramaticais e de convenções da escrita no nível 0, não se faz menção a eles. Por quê? Porque eu já percebi que o participante desconhece a modalidade escrita formal, então ele nem comete desvios, ele nem erra, porque ele não sabe escrever nessa modalidade. No nível 1, os desvios gramaticais e de convenções da escrita, eles são diversificados e frequentes. Essa questão do diversificado é interessante a gente pensar, porque não é diversificado em relação à quantidade, tá? Aqui a gente está falando de qualidade. Eles são de várias naturezas. Então, tem acentuação, tem ortografia, tem pontuação, tem regência, tem crase. São várias naturezas e são frequentes, quer dizer, eles aparecem o tempo todo no texto. Existe muito esse mito também, ou essa dúvida de quantos erros eu posso cometer, como que eu avalio, em função de quantos erros, qual nível eu dou. Não existe essa conta, né? A gente não está falando aqui de um trabalho de leitura e de escrita, de avaliação de textos, um trabalho que tenta ser mais objetivo possível, mas ele não é matemático. Então, sempre a gente vai olhar no conjunto do texto, né? A questão de ser o desvio frequente é dentro da quantidade de texto que o participante produziu, né? Então, a gente viu lá a questão da quantidade de linhas, que ele vai escrever no mínimo 8 para ser avaliado e no máximo 30. Então, dentro desse conjunto, qual é a quantidade de desvios que esse participante comete? No nível 2, são muitos desvios. No nível 3, são alguns desvios. No nível 4, são poucos. E no nível 5, eles são excepcionais e quando não caracterizam reincidência. Aqui tem um outro ponto muito importante para a gente pensar, que é a questão da reincidência, né? Eu estou falando aqui do conjunto da obra, né? Do conjunto do texto do participante, se esses desvios são frequentes, são diversificados. Cometer o mesmo erro várias vezes ao longo do texto não vai trazer uma punição várias vezes para o participante. Então, por exemplo, se ele não acentua a palavra água e ele repete esse erro várias vezes no texto, ele vai ser contado, digamos assim, contabilizado como um único erro, porque isso demonstra que ele não sabe acentuar aquela palavra. Agora, se ele comete esse mesmo tipo de erro de acentuação em várias outras palavras, isso demonstra que ele não sabe acentuar as palavras, sejam elas oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Então, aqui, quando se fala em excepcionalidade no nível 5, é aquele acento que o participante esqueceu, aquela crase que ele errou numa construção mais longa, num período composto, e quando não caracterizam reincidência, quer dizer, ele cometeu isso pouquíssimas vezes e ele não reincidiu no erro. Porque se ele reincidiu, ele me prova que ele não sabe acentuar aquela palavra. Agora, se ele escreveu aquela palavra uma única vez, é mais difícil eu ter comprovado ali na superfície textual que ele não sabe acentuar. Por isso, outra dica importante que eu sempre falo para os alunos, né, na hora de produzir a sua redação, se você não conhece a grafia de alguma palavra, se você não lembra onde é o acento daquela palavra, não use aquela palavra, né? E principalmente se você não sabe o significado, que aí a gente tem um erro de um outro tipo, né? Um erro
semântico, de coerência. Aqui a gente está falando de escrita, de superfície. Então, é melhor você não usar essa palavra do que usar e cometer um erro e ser punido por isso. É a mesma questão do título. Se não sabe qual título colocar, não coloque título nenhum, tá bom? Outra questão, então a gente tem aqui essa gradação, né, dos diversificados e frequentes para muitos, alguns, poucos ou excepcionais. Aqui a gente tem essa gradação ao contrário, né, porque a gente não está valorizando os desvios, a gente está desvalorizando. Então o texto mais alto, ele tem, no nível mais alto, ele tem menos desvios. Aqui a gente está pensando em tipo e quantidade, quando se fala em diversificados e frequentes, como eu já expliquei, sobre a natureza dos erros. E quando se fala aqui em excepcionais, existe até essa combinação. Na verdade, são 2 erros que o participante pode cometer no nível 5 da competência 1. É o único nível que a gente consegue quantificar, no máximo 2 erros, independente do tamanho do texto dele, independente do quanto ele escreveu. E esses 2 erros, para serem excepcionais e não serem reincidência, eles precisam ser diferentes. Então, a gente vai ter um erro de convenção da escrita e um erro gramatical, ou um erro de convenção da escrita e um erro vocabular, ou um erro de convenção da escrita e um erro de registro. Então, essa questão da natureza também passa aqui e dessa diversidade. Nessa competência, nesse nível 5, acho que fica muito claro para a gente pensar, né, que o texto nível 5, ele realmente é excepcional, é um nível muito alto para o estudante concluinte do ensino médio, mas ele não é impossível de ser atingido. E se a gente pensar de novo, fora do Enem, além do Enem, fora dessa caixa, se o participante tem um bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, consegue escrever em vários gêneros, vai ser natural para ele escrever um bom texto no Enem, no contexto do Enem. Vai ser natural para ele chegar no nível 5. Então, a gente não precisa ficar explicando para o aluno exatamente qual tipo de erro ele não deve cometer ou ele não pode cometer. A gente precisa ensinar para ele como escrever bem, como ter um bom domínio da escrita. E aí vai ser uma consequência chegar nesse nível mais alto. Quanto aos desvios, o que tem lá na cartilha do participante, né? Você deve estar atento aos seguintes aspectos: convenções da escrita, que foi o que a gente falou até aqui, acentuação, ortografia, uso de hífen, emprego de letras maiúsculas e minúsculas e separação silábica, translineação. A translineação é a mesma lógica que a gente está pensando do título ou de palavras que você desconhece. Não sabe separar a sílaba, não separa aquela palavra. Coloca na linha de baixo, ou aperta, ou estica, para que você não precise separar, né? Aos desvios gramaticais, regência verbal e nominal, concordância verbal e nominal, pontuação, paralelismo, emprego de pronomes e crase. Paralelismo eu acho um aspecto bastante complexo e fino para a gente pensar nessa avaliação, né? O paralelismo sintático, o paralelismo semântico na hora de avaliar, mas ele também vem sendo punido na redação do Enem, também vem sendo observado. Em relação à escolha de registro, existe uma preocupação com a adequação à modalidade escrita formal, isso é, a ausência de uso de registro informal ou de marcas de oralidade. E, por fim, em relação à escolha vocabular, emprego de vocabulário preciso, o que significa que as palavras selecionadas são usadas em seu sentido correto e são apropriadas ao contexto em que aparecem. Quando que o aluno vai conseguir realizar uma boa escolha vocabular? Quando ele souber o significado das palavras, quando ele souber o que ele quer dizer e qual é a palavra mais adequada para expressar aquilo que ele quer dizer. Então, ensinar a lista de palavras para o aluno que ele deve usar na redação do Enem, esses macetes todos, eles acabam prejudicando o desempenho do participante e eles não são reais. E mais do que isso, eles não são necessários. Você não precisa passar para o seu aluno uma lista de palavras que ele vai usar na redação do Enem. Você pode indicar para ele um bom livro para que ele faça a leitura e com esse livro ele aprenda novas palavras.
Então, é muito mais simples do que parece e é muito além do Enem. Em relação à escolha do registro, a gente não tem nenhuma questão no nível 0, de novo, porque ele demonstra desconhecimento dessa modalidade escrita. No nível 1, ele tem diversificados e frequentes desvios de registro. No nível 2, muitos. No 3, ele tem um domínio mediano da escolha do registro. Aqui a gente já vê uma mudança, né? Nos níveis 1 e 2, a gente está olhando o quanto ele erra, se ele erra muito, se ele erra com frequência, se ele diversifica esse erro. E no nível 3, 4 e 5, a gente está olhando o domínio do registro, né? Então, é exatamente isso que eu estou falando. Ele domina as palavras que ele está usando. No nível 3, ele tem um domínio mediano. No nível 4, ele tem um domínio bom. E no nível 5, um domínio excelente. Agora, outra questão para a gente pensar, né? Um domínio excelente da modalidade escrita formal e do registro significa que ele usou palavras difíceis, rebuscadas, não comuns? Não. Significa que ele sabe o significado das palavras que ele está usando. Então, a gente não está pensando aqui em vocabulário rebuscado, sofisticado. A gente está pensando no vocabulário adequado para uma redação de vestibular no contexto do Enem. Então, é melhor ele usar palavras que ele conhece, palavras mais simples, que façam parte do vocabulário dele, né? Do que tentar rebuscar e cometer erros de outras formas. Então, aqui a gente tem essa gradação do diversificados e frequentes para muitos, e depois, a partir do nível 3, a gente já está olhando o domínio. Em relação aos desvios, a quantidade, e em relação ao domínio, a qualidade. A questão da sintaxe também, que foi falada, inclusive, na cartilha do participante. No nível 0, a gente tem um comprometimento da compreensão das ideias, no nível 0 e no nível 1. Então, no nível 0, quando a gente estava falando de desconhecimento da modalidade escrita da língua portuguesa, a gente não consegue compreender as ideias que o participante quis manifestar ali no seu texto. Isso no nível 0 e no nível 1. Fica comprometido. Esses níveis são iguais? São iguais somente nesse aspecto da sintaxe. Por isso, a gente precisa juntar os outros critérios, que são a quantidade de erros nesses dois níveis, para diferenciar um texto do nível 0 e um texto do nível 1, porque o nível 0 são 0 pontos, o nível 1 são 40 pontos. No nível 2, a sintaxe do participante, a sintaxe que ele utilizou naquele texto, demonstra uma compreensão global das ideias do texto. Você, como leitor, consegue compreender de forma global. O nível 3 é aquele minimamente aceitável para o aluno concluinte do ensino médio, em relação também à sintaxe. Então, se a gente pensar em orações coordenadas e orações subordinadas, é o mínimo que se espera de um aluno que terminou o ensino médio. No nível 4, o participante já demonstra um domínio acima da média, né? Ele já consegue escrever períodos mais extensos e orações completas. E no nível 5, ele já apresenta uma estrutura sintática completa. Então, aqui a gente vê também essa gradação da sintaxe, como é que ela é avaliada nessa competência 1. Aqui eu fiz um resuminho dos critérios. Então, a gente pensando na qualidade do domínio, no nível 0, desconhecimento, precário, insuficiente, mediano, bom e excelente. Em relação à qualidade da escolha de registro, ela só é avaliada a partir do nível 3, né? Se ele é mediano, bom ou excelente. Em relação à qualidade dos erros, no nível 1, eles são diversificados. E no nível 2, a gente olha para a escolha de registro. Em relação à quantidade de erros, no nível 0, eles são incontáveis, são tantos que a gente nem consegue dizer que são erros, porque a gente não consegue nem compreender as palavras que estão ali escritas. No nível 1, frequentes, nível 2, muitos, nível 3, alguns, nível 4, poucos, nível 5, são raros. Então, aqui no nível 1, quando a gente fala da qualidade dos erros, essa diversificação
É em relação à natureza, como eu já falei para vocês, como a gente viu na cartilha do participante. Acentuação, ortografia, uso de hífen, emprego de letras maiúsculas e minúsculas, separação silábica, translineação. E a escolha de registro, ela é uma questão qualitativa, que no nível 1 e 2 ela ainda está na quantidade, e depois do nível 3, 4 e 5 ela passa a ser vista como um benefício e não como um prejuízo. Eu não vou ver mais o quanto ele errou, vou ver o quanto ele acertou. Bom, aqui a gente finaliza essa aula 4. Espero que vocês tenham entendido. A gente avaliou aqui a competência 1 e a gente se encontra na próxima aula. Muito obrigada pela atenção.